História, nossas histórias, dias de lutas, dias de glórias, é uma coisa que tá faltando na WWE, né? Dias de lutas, dias de glórias e mais histórias, diga-se de passagem. É uma coisa que eu critico muito hoje, e na verdade é uma crítica que vem já nos últimos 5 anos que eu venho fazendo, até antes de existir canal. E não mudou muita coisa, né? Que é a falta de histórias interessantes na WWE. A gente vive numa era onde tecnicamente temos um roster incrível. Se a gente for pegar o roster de modo geral assim, tanto Raw, SmackDown como NXT, só que ao mesmo tempo histórias muito fracas. E aí eu vou ignorar o NXT nesse sentido, porque o NXT ainda consegue produzir boas histórias, ainda consegue ter qualidade nisso. Mas o main roster a gente vive de histórias muito superficiais, que não dão sequência, que não tem uma conclusão, não tem um término ali, elas acabam simplesmente ali, tá dando pouca audiência, então esquece o que tá acontecendo, ignora. Quem não lembra aí, por exemplo, daquela história da Lana, do Rusev, do Lashley, da Liv Morgan, e todo mundo tava envolvido lá, e que do nada acabou, do nada terminou, do nada desistiram, jogaram de escanteio. Teve aquela vez que eles tentaram promover aquela história da Maria Kanellis já lá com o Mike e com o Seth Rollins e desistiram também de última hora. Então várias histórias na WWE, até quando parecem que vai ter algum desenvolvimento, e aí eu não vou entrar no mérito se vai ser boa, se vai ser ruim, ela simplesmente acaba, ela não acontece. Não dá nem pra você ter uma conclusão assim de se a história foi boa ou ruim. Por quê? Porque ela não tem continuidade, ela para pela metade muitas vezes. A WWE vai mudando ali conforme vai desistindo das ideias ali que queria fazer, né? Não vou mais dar push play não, esquece isso aí, esquece essa história. E muitas vezes também acaba de que eles tentam até fazer uma história, fazem a história e a história mesmo assim fica ruim. A história fica mal, a história fica mal contada, né? Eu lembro lá daquela do Eric Rowan, que parecia ser interessante, né? De ele estar agindo sem o Daniel Bryan saber e estar atacando lá o Roman Reigns. E aí, quando a gente foi tentar saber a justificativa dele, não teve uma justificativa. Ele simplesmente só queria se livrar do Daniel Bryan e do Roman, só que ao mesmo tempo ele fez aquilo pelas costas do Daniel Bryan. E por que então que ele não... Que o Roman tinha a ver com aquilo? E por que ele não atacou o Bryan, já que o problema era com o Bryan, sabe? Ficou um negócio sem sentido algum, sem nenhuma explicação. E aí eles montam todo aquele suspense pra não ter uma explicação. Simplesmente é porque é. Que é o tipo de rivalidade que vem acontecendo muito ultimamente, né? Tá acontecendo porque tá e pronto. Não pergunte por quê, né? Nakamura contra Jay Styles, antes da WrestleMania, o negócio é que assim, a gente vai se enfrentar porque sim, cara. Porque o pessoal quer que a gente se enfrente. Mas assim, eu não te odeio, você não me odeia, eu não te bati, você não me bateu. A gente não tá disputando alguma coisa pessoal, é simplesmente isso. A gente vai lutar e acabou, sabe? 3 meses assim. Aí depois chega na WrestleMania, eles lutam, aí a rivalidade começa a ter uma história. Só que qual que é a história dessa rivalidade? É o Nakamura acertando o saco do AJ Styles, sabe? A rivalidade inteira se resume a isso, acertar o saco do AJ Styles. Essa é a grande história. É a grande história, sabe? Essa é a produção que a WWE tá fazendo ultimamente. Ou ela não faz história, ou quando ela faz uma história boba, uma história inútil, uma história completamente assim ridícula. Ela parou de se importar com histórias, por isso que os shows semanais hoje cada vez mais vêm com as audiências diminuindo. Porque o que leva o show semanal a ser interessante são as suas histórias. A conclusão ali, ou pelo menos a história sendo desenvolvida na prática é durante a luta e normalmente em pay-per-views. Não que nos shows semanais não tem que ter luta, tem que ter luta também, porque ela faz parte da construção. Agora, uma das coisas principais são os segmentos, são as invasões, são as promos. E é algo que é difícil ser trabalhado nesses últimos anos. É muito difícil. Você tem um ou outro superstar ali que eles até tentam fazer algo assim. Você teve aquela caminhada do Seth Rollins em 2015, você teve o Kevin Owens também ali como campeão universal. Nos tempos dele o SmackDown lá tentando confrontar o Shane, seja em 2017 ou depois. Você tem esse tipo de histórias assim meio que isoladas, né? Mas é aquela história. É uma ou outra rivalidade ali, normalmente envolvendo Daniel Bryan, normalmente envolvendo Bray Wyatt, né? Mais recentemente vem melhorando, isso é verdade. No Raw você tem lá o Paul Heyman colocando os caras pra promar mais vezes. Você tem o Edge e o Randy Orton ali também fazendo algo interessante entre eles. Isso aí, ok, deu uma melhorada aí com a chegada do Paul Heyman no Raw, mas ainda não é o suficiente, né? E assim, eu quero pegar o histórico de modo geral, não tô falando nem só de atualmente, nesse exato momento, mas nesses últimos anos, cara.
Goldberg contra Roman Reigns ia acontecer porque sim. Já parou pra pensar nisso? Ia acontecer porque sim. Você não viu o Roman chegando ali, esculachando o Goldberg, ou o Goldberg atacando ele, ou alguma coisa do tipo. Não, ia simplesmente acontecer porque sim. Porque o Roman veio, encarou ele e pronto. Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tá vendo, cara. É esse tipo de coisa que a gente tá vendo. Não tem, sabe? Tá se tornando muito... eu diria até que tá se tornando um UFC, que o UFC gosta de fazer isso. Só que no UFC tem a rivalidade. Tem os caras ali que provocam o outro. Que cutucam o outro, pelo menos, né? Não precisa nem ser no evento em si, às vezes é nas redes sociais mesmo. Agora a WWE não tá rolando mais isso. É uma coisa que realmente tá ficando muito a desejar. O NXT ainda se mantém de pé em boas histórias. Histórias de traição, histórias de superação, de underdog, de top heel, de stables, né? Até a rivalidade de casaizinhos lá é interessante, lá tem um sentido acontecer. A WWE não, a WWE acontece por acontecer. Acontece pra gerar reação ali, porque hoje em dia o público ele vive nessa geração um pouco mais nutelística, digamos assim, ali, que se empolga com um cara engraçadinho, com um casalzinho ali, com a adivinha puxando o cabelo da outra, né? Você vai fazer um combate ali desenvolvido no main roster, gera uma reação. Mas vai fazer um combate de casais pra você ver, nossa, o público fica de pé, né? E eu acho que isso é muito da influência da WWE. A forma como ela educou, entre aspas, essa nova safra de fãs, a forma como ela passou o seu produto nesses últimos anos, fez a pessoa acostumar com esse estilo. Então hoje você tem uma base de fãs completamente diferente, né? Pelo menos os ativos, do que era antigamente. Por isso que várias coisas ridículas hoje em dia são normalizadas por conta disso. Então, as histórias na WWE não são as mesmas, quase não acontecem, quando acontecem são fracas. Com alguma outra exceção, normalmente vindo do Bray Wyatt ainda, que toda vez se reinventa, monta uma boa história, mas vão lá e enterram o cara mesmo assim, sabe? Mesmo assim ainda conseguem fazer cagada com ele, então é algo que realmente se tornou revoltante.